Tudo bem, eu agradeço imensamente a oportunidade aberta por vocês para conversarmos um pouco sobre esse tema, calcários cársticos, áreas de risco para a engenharia. Na verdade, a área de risco para a engenharia seriam terrenos calcários, pela possibilidade de apresentarem feições kársticas. Então, como no processo de ocupação do solo no território nacional, progressivamente as intervenções humanas estão encontrando terrenos calcários, também outros tipos de terrenos. Nós vamos perceber que ao programar e projetar intervenções em terrenos calcários, corre-se o risco de fazer uma intervenção sobre um tipo de rocha que pode apresentar feições que vão trazer problemas graves para as obras de engenharia, desde que não detectadas antes e incorporadas nas disposições de projeto e de plano de obra. Os calcários são rochas carbonáticas. Elas têm especialmente dois tipos, o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio, com predominância enorme dos carbonatos de cálcio. Eles são, na sua origem, rochas sedimentares, formadas em ambientes de mares rasos. Uma série de formas de vida do oceano, especialmente as pequenas formas de vida do oceano, captam o cálcio que está dissolvido na água marinha e o transformam em carbonato. E usam esse carbonato para a composição dos seus esqueletos, exoesqueletos, são esqueletos externos, ou endoesqueletos, esqueletos internos. São carapaças de conchas de calcário, moluscos, equinodermas, foraminíferos. Esses animais vão morrendo ao longo do tempo geológico e essas carapaças, esses esqueletos de calcário vão se acumulando ao fundo. E por processos diagenéticos vão se consolidando e dão origem às rochas calcárias. É preciso destacar que essas rochas calcárias elas podem ficar, em algum momento geológico, sujeitas a esforços de metamorfismo, transformando-se, então, ou em mármores, onde há metamorfismos mais fortes, mais avançados, ou em metacalcários. Nós não temos no Brasil ainda um mapeamento total das feições calcárias, mas há um mapeamento que está aí na tela, que foi elaborado pelos nossos colegas espeleólogos, que exploram, localizam e protegem as cavernas, descrevem e protegem as cavernas no Brasil. Vocês podem ver por esse mapa aí as diversas marcações, especialmente em vermelho, né, onde há uma possibilidade muito alta de calcários apresentarem feições kársticas, apresentarem, no caso aqui, cavernas. Né? Então, vocês veem que é uma possibilidade espalhada, especialmente na metade leste do território nacional. O calcário kárstico, que nós chamamos de kárstico, ele corresponde a um corpo calcário que foi submetido a fenômenos de dissolução química, né? E produzindo, então, as típicas feições kársticas, que são feições que denunciam a ação de processos de dissolução. Cavernas, lapas, furnas, rios subterrâneos, dolinas, sumidouros, vazios subterrâneos e os famosos relevos kársticos, que são os lapiás e outras formas.
A equação básica do processo de dissolução química dos calcários é essa que está na tela. A água da chuva combina com o gás carbônico da atmosfera e forma um ácido muito instável e muito fraco, o ácido carbônico, mas suficiente para, ao longo do tempo geológico, dissolver o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é originalmente insolúvel em água. Com o ataque do ácido carbônico, há a formação do bicarbonato de cálcio, que é solúvel. Essa é a equação básica dos processos de dissolução do calcário. Aqui vale chamar a atenção que esse processo de dissolução do calcário, ele tem que ser considerado dentro dos parâmetros do tempo geológico. Nós não temos risco hoje de uma região calcária que não apresenta feições kársticas entrar em dissolução e via nos causar problema. Esse é um processo muito lento que ocorre ao longo do tempo geológico, de milhões, centenas de milhões e bilhões de anos. Os cárteres, eles podem ser cobertos ou exumados. O cárteres coberto, ele tem uma capa de solos que pode ser rochas alteradas ou do próprio calcário ou das rochas que compunham o pacote sedimentar ao qual pertencia esse calcário, e os cárteres exumados, que é a corça, as feições kársticas em superfície ou muito próximas à superfície. Vamos ver aí alguns exemplos. Esse é um famoso lapiaz, é um relevo kárstico em Portugal. É a dissolução calcária em superfície. Esse é um raro exemplo na região de Cajamar, aqui em São Paulo, de uma feição kárstica, né, mostrando o processo de dissolução do calcário em superfície. Caverna do Diabo, no Vale do Ribeira, em São Paulo, que apresenta espetáculos geológicos de uma beleza incrível. Caverna de Iporanga, também no Vale do Ribeira. E aqui a explicação dos dois principais tipos de dolinas. Dolinas é uma zona baixa do terreno, sem saída de água, ela é uma zona circunscrita, ela tanto pode ser formada pelo colapso de um teto de caverna, aqui havia uma caverna, há um colapso do teto e a formação inicial de uma dolina. Essa formação, a dolina, antes, ela, nesse processo de ruptura, de colapso de teto de caverna, ela forma uma outra figura que a gente chama de furna, onde as paredes são bastante verticais. Com o processo de erosão dessas paredes verticais, há a formação das dolinas. E há um outro processo também de formação de dolinos, que são essa capa aqui é um cárstico coberto, não é? Por uma camada de solo, e esse solo, ao longo do tempo, ele pode migrar por processo de condução hidráulica para fissuras ou cavernas, e vai então se formando esse rebaixamento que origina uma dolina. Aqui é a famosa dolina do Parque Solon de Lucena, em João Pessoa, no Rio Grande do Norte. É um estado que apresenta muito calcário. Aqui uma dolina típica também da Espanha, em Cuenca. Aqui em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, uma dolina também se formando aqui à frente de uma caverna calcária. Dolina Água Milagrosa, em Cáceres, Mato Grosso do Sul. Aqui uma dolina em zona rural, na cidade de Coromandel, em Minas Gerais. Essa é uma dolina recém-aberta, fruto de um colapso
de uma zona cárstica interior. Aqui, como vocês veem, é um karst coberto. Tem uma espessa camada de solo sobre a rocha calcária. Geralmente, nós vamos ver adiante, essas dolinas, tanto essas urbanas como as rurais, os abatimentos atuais estão muito associados à exploração de água subterrânea. Aqui é uma furna, como eu disse de vocês, um abatimento de teto de caverna no Mato Grosso, um buraco das Araras. É um buraco das Araras também em Goiás, também é uma furna, que vai, com o tempo, se transformar em uma dolina com um abatimento das suas paredes laterais. Essas são as famosas furnas gêmeas em Ponta Grossa, no Paraná. Nós temos no Brasil poucos registros recentes de subsidências kársticas. Subsidência é um abatimento rápido de terrenos, né? Ainda é uma área de pesquisa, é uma área de estudo incipiente no Brasil, e certamente já aconteceram muitos outros casos, mas que não foram relatados. Então, os que nós temos com maior documentação, o caso de Mairinque, em São Paulo, Cajamar, em São Paulo, Sete Lagoas, Minas Gerais, toda a região metropolitana de Curitiba, como Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Colombo, região de Vazante, em Minas Gerais, na cidade de Teresina, no Piauí, cidade de Lapão, na Bahia, em Vespasiano, perto de Confins, do aeroporto de Confins, em Minas Gerais, e casos que não foram de abatimentos, mas sim de riscos de perda de água para feições cárticas, como foram os canais de irrigação em Jaíba, como é a situação de um rebaixamento do lençol freático na região do Irecê da Bahia, e no Vale do Ribeira, onde houve até a desistência de execução de um barramento pelo risco do reservatório fazer contato com uma região cárstica e não conseguir reter as águas represadas. Certamente, quer dizer, como eu disse a vocês, devem haver muito mais casos no Brasil, mas sem registros descritos aí na literatura. Esse é o abatimento kárstico famoso em Sete Lagoas, de Minas Gerais. Foi urbano, associado à exploração de água subterrânea. Depois nós vamos ver com mais detalhes esse tipo de associação. Aqui em Vazantes, Minas Gerais, em Minas Gerais ocorre uma situação interessante. Vazante é uma região onde existe mineração de zinco e existe toda uma rede de galerias profundas para a mineração do zinco. E para a operação ser feita sem problemas, há o bombeamento da água dessas galerias, que causa um rebaixamento do freático a nível regional, o que certamente está associado a esses abatimentos ocorridos no município. Aqui em Teresina, um grande abatimento. Aqui vocês podem ver, esse abatimento ocorreu justamente na perfuração e testes de bombeamento desse poço profundo que estava sendo executado. Aqui, abatimento em Campinha do Capivari, região metropolitana de Curitiba. Almirante Tamandaré, a região também metropolitana de Curitiba. Aqui é uma reativação de dolinas na região do município de Lapão, na Bahia. Vocês veem os trincamentos aqui em torno dessa dolina
pré-existente que denunciam a reativação também associada à exploração de água subterrânea, aqui no caso para irrigação de lavoura de cebola. Aqui é na Lapão também, mostrando ao longo da cidade diversas edificações trincadas, né, que estão na borda de antigas dolinas. Aqui na região rural de Lapão, também um abatimento com migração de solo para dentro das cavidades subterrâneas e região rural, associado também ao rebaixamento do lençol freático provocado pela retirada de água subterrânea para irrigação. Aqui é o famoso caso da fábrica Natura, em Cajamar. Essa é a região da fábrica. Aqui é o vale do rio Juqueri, especialmente essa região aqui, com esses galpões aqui, sofreram diversas consequências de abatimento em relação à existência de cavidades kárticas no interior do horizonte de solo que está sobre o calcário-são. Nós vamos ver com mais detalhes essa questão. Aqui foram feitos trabalhos bastante extensos de consolidação, com injeções de calda de cimento para atingir um mínimo equilíbrio que conseguisse criar condições de funcionabilidade da fábrica. Aqui é o famoso caso do buraco de Cajamar, ocorrido em 1986. Eu acho que foi a primeira situação onde o Corpo Técnico Nacional, no caso o IPT, onde eu trabalhava na ocasião, chamado a atender essa emergência. Esse é um quintal de uma casa onde houve esse início de abatimento. As primeiras hipóteses nossas, porque o caso de abatimentos de feições kárticas não era um caso comum na engenharia, nós não tínhamos isso como uma possibilidade em mente num primeiro momento, imaginávamos até que fosse um abatimento associado a fossas de infiltração, galerias estouradas de água, coisas desse tipo. Mas o processo continuou. Tá? Esse já é um mês após aquela primeira foto, já com a casa tombada dentro da cavidade aberta, inteiramente tombada, que são as fundações da casa, e já a essa altura havia certeza entre nós que se tratava de um abatimento kárstico, tanto pelo conhecimento da geologia local, né, que é uma geologia que apresenta feições, terrenos calcários em superfície e em subsuperfície, como é esse caso. E, bom, esse já é uma feição final do famoso buraco de Cajamar, como a imprensa tornou conhecida o caso, e pela nossa inexperiência brasileira na condução desses estudos, nós pedimos o auxílio do Serviço Geológico americano. E vieram trabalhar com nós 2 geólogos experientes em formação kársticas e nos permitiram, então, ter um contato pela primeira vez mais intenso com essa problemática e nos proporcionou uma aquisição de uma experiência que o IPT e o Meio Técnico Nacional vem hoje aplicando em várias situações. Essa é aquele buraco de Cajamar. Já ao fim dos nossos estudos e com a recomendação do isolamento da área,
que foi a retirada das residências mais próximas, né? Determinamos também zonas de risco mediano, de alto risco. Na região de alto risco foi implantada essa praça, que hoje é um documento histórico de todos aqueles acontecimentos. Os riscos mais evidentes associados a terrenos kársticos, né, que nós devemos ter em mente, são acidentes em obras de engenharia, geralmente provocados por abatimentos ou afundamentos de fundações que se apoiaram indevidamente sobre uma camada muito fina que o separava de algum vazio kárstico subterrâneo, a fuga de água em reservatórios para hidrelétrica, saneamento e irrigação, e um risco muito associado a regiões kársticas que, especialmente em regiões urbanas, nós devemos ter muito cuidado. A hidráulica kárstica é uma hidráulica que permite uma comunicação muito rápida e extensa entre as águas subterrâneas acumuladas e em dinâmica hidrológica nesses vazios subterrâneos. Então, se houver uma contaminação vinda de superfície numa feição kárstica subterrânea, há uma contaminação extremamente rápida e de dificílima solução para descontaminação. Então, toda a região kárstica ela sugere preventivamente muitos cuidados ou até a proibição de instalação de empreendimentos que possam produzir substâncias, agentes nocivos que possam eventualmente contaminar as águas subterrâneas. Detectado um terreno calcário kárstico, né, e depois de estudado, sobram as seguintes possibilidades e decisões. Primeiro, por uma real intensidade de feições kársticas, não utilização do terreno para construções de maior porte. Segundo, mudança do layout das edificações projetadas no próprio terreno, ou seja, situar essas edificações em áreas do terreno que estão menos propensas a sofrer fenômenos kársticos, fenômenos de abatimento. A escolha do tipo de fundação mais adequado às condições geológicas locais. Nós vamos ver isso mais à frente, mas nós jogamos com algumas possibilidades de fundação, por exemplo, hélice contínua ou estacas cravadas, né, que podem ser escolhidas para dar uma solução mais segura no projeto de fundações da edificação do empreendimento pretendido. A escolha dessas fundações vai depender das características das feições kársticas analisadas. Em último lugar, pelo seu preço, é uma atividade custosa do ponto de vista financeiro, mas algumas vezes é necessária, absolutamente necessária, que é o tratamento das cavidades kársticas subterrâneas com injeções de calda de cimento ou similares. Os principais sinais de evidência de presença de vazios kársticos subterrâneos e que devem orientar a nossa investigação nesses terrenos. Primeiro, o histórico regional. Quer dizer, nós estamos num terreno com evidência de presença de rochas calcárias, exige, como primeira medida, o levantamento histórico regional que detecte possíveis casos já ocorridos associados a feições kársticas.
sinal de perda total de água circulação em sondagens, em determinadas profundidades. Quando você está estudando no terreno, ao atravessar uma zona cárstica, há uma perda total da água de circulação das sondagens. Então, quando isso acontece, é um aviso que, olha, aqui pode estar acontecendo a existência de feições cársticas que precisam ser melhor detalhadas. Outra coisa, esses vazios cársticos, especialmente os vazios cársticos existentes na cobertura de solos de um cárstico coberto, eles podem estar totalmente vazios, ou seja, existe apenas ar dentro dessas cavidades. Ele pode estar cheio, preenchido por água ou por lama. Não é? De qualquer forma, uma sondagem que está sendo perfurada e ela perde a resistência da gravação, uma sondagem a percussão do barrilhete amostrador, numa sondagem a percussão, uma perda repentina de resistência, ela está denunciando uma zona que provavelmente seja uma cavidade cárstica, independentemente se está totalmente vazia, está cheia d'água ou de lama. Numa sondagem mista, numa sondagem rotativa, pode ocorrer a queda da ferramenta, a queda da haste. Muitas vezes isso aconteceu, eu presenciei, a ponto da ferramenta, da ponta da ferramenta, da broca, ser destruída ao bater na laje calcária ao fundo da cavidade. E outra indicação também bastante notável, né? No caso de execução de estacas consolidadas em loco, como a estaca hélice contínua, no momento do enchimento do vazio dessa estaca, da argamassa de cimento que fornecerá, que possibilitará a consolidação dessa estaca, a perda rápida e brusca dessa argamassa para dentro do furo realizado pela estaca hélice contínua. Então, numa obra que eu trabalhei em obras em Cajamar, por exemplo, onde a possibilidade de existência de cavidades subterrâneas, temerariamente não executaram estudos preventivos, só foi detectada quando da execução de estacas hélices contínuas e da perda da argamassa de enchimento dessas estacas para dentro para o interior das cavidades subterrâneas. Vamos falar um pouco do caso de Cajamar, que no Brasil é o caso mais estudado. Cada caso, pelo menos de todos os casos que nós apresentamos aqui, que eu tive a oportunidade de estudar, tem suas características particulares. Então, é fundamental para nós chegarmos à conclusão de como fazer a gestão de engenharia de uma situação cárstica detectada, a construção de um modelo geológico, ou seja, qual a origem daquelas cavidades e qual a dinâmica de sua evolução, e o que pode ocorrer das relações entre as solicitações do empreendimento pensado para ser executado e a existência daquelas feições. Então, esse modelo geológico, a elaboração desse modelo geológico é o primeiro passo. Eu acho que não se pode projetar nada, nenhuma solução e se pensar em nada sem nós termos a elaboração desse modelo geológico e a plena confiança da sua correspondência com a realidade geológica local. Será esse modelo geológico, eu acho importante frisar isso, que orientará as investigações e as decisões de engenharia a serem tomadas. Aqui é o mapa geológico da região de Cajamar.
Aqui está a cidade de Cajamar, aqui Pirapora do Bom Jesus. Cajamar é uma cidade muito espalhada, né? Ela tem um centro histórico, que aqui nessa região tem um grande bairro que é até maior que o centro histórico, que é Polvilho, e tem outro, a Jordanésia, também um pouco mais acima, aqui é Jordanésia, que compõe o município de Cajamar. Essas lentes azuis são calcários em superfície. Tá? Essas lentes mais alaranjadas aqui são quartzitos, aqui as marronzadas são xistas, as mais amareladas são rochas filíticas. Tudo isso compõe um complexo de rochas todas que se formaram há 1 bilhão de anos atrás em mares rasos, que eram compostas por camadas de argila, camadas de areias e argilas misturadas e camada de calcária. Todo esse pacote foi metamorfizado, dobrado e resultou nesse complexo geológico hoje do Grupo São Roque, que caracteriza a geologia da região de Cajamar. O ponto de partida para a concepção desse modelo de Cajamar foi a constatação, através de vários casos estudados, que os vazios kársticos não se encontravam no interior do maciço calcário-são. Ou seja, o maciço calcário-são de Cajamar não é kárstico, ele não sofreu processo de dissoluções internas. Você vê uma frente de pedreira em Cajamar, há muitas explorações de calcário. O calcário é um calcário quartziçoso, não é um calcário nobre, mas existem muitas pedreiras que já foram exploradas para calcário, para cimento, para cal, e hoje são exploradas para brita, para a produção de brita. Essas frentes de calcário, de pedreiras, nunca apresentaram, nunca evidenciaram qualquer feição kárstica. Como Cajamar e região não é uma região, não é uma área que é conhecida pela existência de cavernas, de sumidouros, coisas desse tipo. Então, essa particularidade foi muito importante para a elaboração do modelo geológico. Os vazios subterrâneos se situavam na interface entre a camada de solo, ou solo de alteração, ou solos coluvionais, que cobrem a rocha calcária sã. Essa foi uma indicação fundamental para a concepção do modelo geológico de Cajamar. Aqui é um boletim de uma sondagem de percussão típico da região de Cajamar, que apresenta feições subterrâneas. Tá? Ela vem se aprofundando com índices normais de SPT e, num determinado momento, cai para zero. Né? Ou seja, ela encontra um espaço vazio e termina ao encontrar o banco calcário-são. Isso é uma sondagem mista, sondagem à percussão, que também ela encontra espaços vazios, e aqui logo o calcário-são que começa a ser recuperado pela sondagem rotativa. Esses intervalos vazios, que é quando a sondagem corta uma cavidade subterrânea, eles variam muito, desde de 1 metro de espessura a vários metros de espessura, chegando a vazios de 10 metros. Aí como eu disse para vocês, é uma frente de exploração de calcário em Cajamar, onde não há nenhuma evidência de nenhuma feição de dissolução de rocha calcária no maciço calcário. Ou seja, mais uma vez reforçando,
a zona cárstica em Cajamar mora e foi formada na interface entre o pacote de solo superior e a rocha calcária sã de substrato. Esse é o modelo geológico que nós chegamos de Cajamar. Na verdade, é uma elaboração mais precisa do primeiro modelo geológico que nós elaboramos do estudo do buraco de Cajamar, com o auxílio do pessoal do Serviço Geológico Americano. Aqui você tem na região de solo, esse é o pacote de solo que está sobre o calcário são, né? E que são rochas extremamente dobradas. Normalmente, essas feições aqui, que são filitos, xistos quartzosos, micáceos, formam um pacote com feições praticamente verticais, ou muito próxima da verticalidade. E a algumas dezenas de metros em profundidade, o calcário são. Mas numa interface extremamente irregular. A única coisa comum é essa camada mais cinza aqui que nós construímos, que é a zona de existência de vazios cársticos. Qual foi a nossa interpretação para a montagem desse modelo? Você tinha todo aquele pacote sedimentar original formado em mares rasos, né? De camadas argilosas, camadas mais arenosas, camadas mistas e assim variando até o banco, um grande banco calcário inferior. Tudo isso sofreu as grandes pressões de metamorfismo. A rocha, essas camadas mais superiores eram menos competentes e deixaram-se dobrar durante o metamorfismo e também facilitado pelas grandes temperaturas proporcionadas por esse evento de metamorfismo. Mas a rocha calcária ela já era consistente. Ela teve uma resistência muito maior aos processos de metamorfismo. Então, ocorreu como se fosse um arraste dessas camadas mais superficiais sobre o banco calcário, um arraste que arrebentou superficialmente todo esse banco, com falhamentos, fissuramentos, fraturas, né? Compondo na superfície da interface entre essas camadas menos competentes e o banco calcário. O processo é um processo muito parecido, chamado na tectônica de nappe de charriage. É uma superfície onde existe o atrito entre superfície de dois grandes blocos, ocorrendo fenômenos muito bruscos nesse atrito de arrebentamento de rochas e mistura de solos, e que compuseram, então, essa franja, né, que tem aí uns 6, 10 metros de espessuras, na interface entre as camadas de terreno de solo, né, que essas camadas superficiais se alteraram mais rapidamente, se transformaram em solo, ou então são solos coluvionares que cobriram zonas mais baixas e a zona calcária. Importante para chamar a atenção dessa situação. É uma camada, é uma interface extremamente irregular em sua profundidade, né? E na sua forma, especialmente. Você pode fazer uma sondagem, encontrar essa interface a 40 metros de espessura e ao lado fazer uma sondagem onde você vai encontrar essa camada a 70 metros de profundidade. Dentro desse modelo, os vazios formados por dissolução de núcleos calcários dessa interface podem
com a variação do nível freático, migrar em direção à superfície. Quando esses vazios estão muito próximos da superfície, há o risco do abatimento kárstico. Ou então, quando essa própria zona de interface, por alguma condição de evolução geomorfológica dos terrenos, ela está mais próxima à superfície e seus vazios, então, também estão mais próximos à superfície. Aqui foi uma sorte que eu tive, foi uma terraplenagem que conseguiu expor essa zona, essa interface de contato, que é uma zona brechóide de interface, né, entre o pacote de solo superior e a interface do calcário. Aqui há esses famosos bolsões de solução da rocha calcária, onde sobrou material argiloso, material quartzoso, e que uma sondagem, mesmo que não detectando vazios, mas detectando esses bolsões, que nós chamamos esse material, apelidamos esse material de pó de café, por ser muito parecido a um pó de café, ele está evidenciando uma situação de risco, de possibilidade de existência de vazios subterrâneos. Aqui é um empreendimento onde eu trabalhei, fizemos injeções de calda de cimento, e aqui é importante vocês verem todo esse horizonte. Essa daqui essa camada superficial é uma camada de solo de aterro. E aqui vem a superfície natural do terreno e a todas aquelas camadas schistosas de filito dobradas, quase verticais, e aqui a 30 metros de profundidade, o banco calcário. E na interface entre essa camada de solo de alteração de rochas metamórficas e o banco calcário, situado, então, uma zona com uma densidade muito grande de vazios subterrâneos. Essas são as operações de injeção que nós estamos fazendo a uma profundidade de 30 a 40 metros. Foi importante a montagem desse modelo, especialmente porque ela, com a explicação do modelo geológico, ela possibilitou uma coisa que nós não tínhamos condições de determinar, que era a expressão em superfície de uma região de maiores possibilidades de apresentar feições kársticas, né? Quer dizer, os estudos anteriores teriam que mapear praticamente toda a região de Cajamar, furar tudo para tentar achar situações com presença de maior densidade de feições kársticas subterrâneas. Na verdade, quer dizer, naquele esforço metamórfico, as zonas de ápice dessas dobras são zonas de tensão, onde existe tensão, e a formação natural de fraturas. Deixa eu voltar lá. Essa zona superior aqui da dobra são zonas preferenciais de formação de fratura, pelos esforços de compressão durante os processos de metamorfismo. Essas fraturas possibilitaram a concentração de água de superfície e a penetração de águas de chuva, o que favoreceram em muito a velocidade do processo de intemperismo sobre essas rochas. Então, essas regiões de ápice de dobras, né, elas resultaram geomorfologicamente na formação de vales, que estão expressos hoje no relevo da região. Então, houve essa correlação entre zonas de vale e as regiões de maior possibilidade de existência de vazios kársticos. Então, isso possibilitou
mapear na região de Cajamar, a definição na região de Cajamar, de eixos, de faixas de fundos de vale, onde era mais provável a existência de feições cársticas. Isso se comprovou que essas faixas de fundo de vale eram mais suscetíveis a apresentar feições cársticas em subsuperfície pelo correr das investigações, né? Todos os casos que foram investigados e estudados em Cajamar e em toda a região, que de existências de vazios cársticos, coincidentemente, estavam presentes nas faixas de fundos de vale. Nenhuma situação de divisores de águas, de morros, de altos de morro, de altos de serra, em nenhuma dessas situações foi detectada qualquer existência de feição cárstica ou em superfície ou em subsuperfície. Esses são os grandes eixos já da região de Cajamar. Isso é uma imagem aérea Google, né, que definindo os alinhamentos de vale mais propícios a apresentar as feições cársticas. Então, o primeiro alinhamento é o que chamamos de Lavrinhas, que vem aqui da região onde ocorreu o buraco de Cajamar, e segue adiante até atravessar. Isso daqui é a rodovia Anhanguera, para vocês terem uma ideia. Isso daqui é uma região hoje totalmente ocupada por galpões logísticos. Cajamar tem sido a capital dos galpões logísticos, grande parte deles enfrentando problemas de fundação por se situarem em locais com a presença de vazios cársticos. Esse é o segundo, que é o segundo alinhamento, que é o alinhamento Copase. Copase era uma antiga fábrica existente aqui. Isso aqui é uma foto antiga, isso daqui era uma terraplenagem que hoje está ocupada por galpões logísticos, e houve casos ao longo de todo esse alinhamento aqui que apresentaram esses fenômenos cársticos. E esse é o de Polvilho. Polvilho é aquele bairro, grande bairro de Cajamar, e que eu denominei alinhamento Polvilho Natura, né? Ele corre por todo esse vale que vai ao longo aqui, beirando aqui o bairro de Polvilho, e aqui é a fábrica de Natura, que junta com o vale aqui do rio Juqueri. Por uma questão de confidencialidade, é claro, eu não posso dizer o nome do empreendimento que se localizou, mas aqui foi um grande empreendimento no bairro de Polvilho, que se situou ao longo daquele alinhamento kárstico, ao longo da faixa desse vale. E aqui foi detectado toda essa zona de maior incidência de feições kársticas subterrâneas. Foi feito, infelizmente, nesse empreendimento, esses cuidados só foram acionados depois da dificuldade do preenchimento das estacas hélice contínua, onde se detectou, então, a possibilidade das feições. Fizemos todo o estudo e aqui era um verdadeiro queijo suíço por baixo. Então, juntamente com a execução do empreendimento, fizemos uma extensa campanha de injeções de calda de cimento para dotar esse terreno de alguma consolidação geotécnica e, de alguma forma, interromper os processos de evolução de cavidades kársticas. Aqui é o alinhamento Copase, também aqui com a definição, a determinação de uma zona nesse terreno que não devesse receber nenhum tipo de empreendimento, pela densidade de vazios cársticos aqui existentes. Aqui
a rodovia Anhanguera. Sobre a sequência investigativa, pelo menos na região de Cajamar, mas ela vale para outras situações também de terrenos calcários, onde se pesquisa a possibilidade de existência de feições kárticas. Primeira coisa, a adoção do modelo geológico. Isso é fundamental. Quer dizer, é ele que vai trabalhar com hipóteses, se constrói um primeiro modelo, né? E vai, se necessário, alterando esse modelo, melhorando esse modelo, na medida que você consiga mais dados do seu trabalho de pesquisa. Segundo, é pesquisa sobre eventuais fenômenos kársticos na região circunvizinha da gleba. Né? Quer dizer, isso é fundamental. Você sair a campo, conversar com as pessoas mais antigas da região, com empreendimentos vizinhos, que se conhecem algum problema, alguma coisa que possa ter sido relacionada à existência de feições kársticas. Identificação na gleba estudada de setores mais proximos a apresentar vazios kárticos. Isso daqui te possibilitaria uma alteração do layout de ocupação de forma a você não ocupar com edificações mais pesadas as áreas mais propensas à apresentação de vazios kárticos. Por exemplo, você pode deslocar uma obra de engenharia, um galpão logístico, um grande edifício para uma zona mais estável, né? E reservar a zona mais de uma maior instabilidade potencial kárstica. Isso não quer dizer que obrigatoriamente vão acontecer afundamentos lá. Há áreas de estacionamento, coisas desse tipo. Execução de sondagens pioneiras, são essas as primeiras sondagens a serem feitas. Sondagens de percussão e sondagens mistas nas zonas de vale, daquele terreno daquela gleba que está sendo estudada, para eventualmente detectar a existência real de vazios kárticos e estudar com maior detalhe aquela zona de interface entre o horizonte de solos e o banco calcário inferior. Somente depois da execução de sondagens diretas, sejam elas sondagens da percussão e sondagens mistas, sondagens de percussão e rotativas, é que nós vamos nos utilizar da geofísica. Em Cajamar, há uma ilusão de alguns empreendedores em que a sondagem geofísica vai lhe dizer se existe ou não existe, se existe, onde estão as cavidades subterrâneas. Eu não aconselho. Não é? A única condição de sucesso que nós estamos tendo com sondagens geofísicas da região de Cajamar é quando elas são executadas depois de calibradas sobre sondagens diretas que eventualmente tenham detectado vazios. Porque senão essas sondagens geofísicas vão trabalhar somente com interpretação de possíveis vazios existentes, o que vai gerar uma insegurança e a necessidade de uma rede muito grande de sondagens diretas para depois verificar se aquelas suposições do levantamento geofísico correspondem mesmo a vazios ou não. Depois dessa varredura da geofísica, isso imaginando uma gleba de maior porte, né? Uma execução mais densa de sondagens diretas, para então nós termos a exata imagem da situação subterrânea com a qual nós estamos trabalhando. Vamos cartografar em seguida essas subáreas mais críticas da gleba e temos todas as condições, então, de tomar as decisões para o nosso projeto de engenharia.
Agora vamos falar um pouco sobre essa associação entre a extração de água subterrânea e a possibilidade de abatimentos cársticos na região de Cajamar, como em todas as regiões, isso é um fato comum em todas as regiões cársticas conhecidas e estudadas no país. Não há nenhuma situação de eventos cársticos atuais, né, como abatimentos, trincamentos de edificações, fugas de formação rápida de dolinamentos, né, que não estejam associadas à operação de extração de água subterrânea. O fato é que o rebaixamento do lençol freático ele implica na quebra de um complexo e muito dinâmico equilíbrio hidrostático subterrâneo nas regiões cársticas. Na abertura de uma cavidade para a construção de uma fundação em hélice contínua, que atingiu um vazio kárstico, eu tive a oportunidade de comprovar uma coisa que os operadores da sonda me falavam, né? Essa dinâmica hidráulica existente entre as pressões cársticas é tão violenta, às vezes, né, que há uma intercomunicação entre zonas de vazios, que você escuta como se fosse um barulho de cachoeira. Então, vocês imaginem, quer dizer, um rebaixamento do lençol freático interferindo nessa dinâmica hidráulica que caracteriza esse horizonte das feições cársticas. As movimentações do lençol freático, então, têm como consequência a ascensão de cavidades para cotas superiores. Isso é uma possibilidade real e que aconteceu em Cajamar, especialmente quando investigamos o famoso do buraco de Cajamar. Quer dizer, as constantes variações perto do buraco de Cajamar, havia um poço de abastecimento, de exploração de água subterrânea da Sabesp e um outro poço subterrâneo que abastecia uma fábrica de vidros, de litros, de garrafas para envasamento de líquidos, que trabalha com muita água. Era um período de estiagem, então esses bombeamentos redobraram a sua intensidade e houve aquele rebaixamento. Quer dizer, essa quebra de equilíbrio possibilita aquela migração de um vazio kárstico pelo interior do vazio, pelo interior da cobertura de solos, e o que vai aproximar esse vazio da superfície, possibilitando um abatimento. Essa percepção, essa verificação da direta associação da exploração de água subterrânea com abatimentos kársticos implica para qualquer projeto de engenharia que vai ser instalado em alguma área dessa natureza a condição de não exploração da água subterrânea por poços profundos. Na gleba e em um consorciamento, em um entendimento com empreendimentos vizinhos. Quer dizer, isso é uma condição sagrada, né? De forma nenhuma você pode, mesmo depois do tratamento, liberar a instalação de poços profundos, porque isso pode fugir ao controle e pode vir a possibilitar o colapso de um terreno anteriormente dado como estabilizado. Isso é um esquema orientativo empírico, né? Com os vários trabalhos que eu executei em Cajamar, me foi possível construir esse esquema orientativo para as medidas a serem tomadas uma vez detectada
a existência de vazios cársticos. Então, aqui nós temos uma superfície do terreno, tá? Situada na faixa de vale. Aqui é o Talweg, seria o Talweg do vale. Essa distância AD, que seria o pacote de solos sobre o maciço calcário-são. CD seria a zona de interface entre o pacote do calcário-são e esse horizonte superior de solos. Então, essa zona de interface seria a zona preferencial de existência dos vazios cársticos. Quando AD maior que 40 metros, com ausência de vazios cársticos até 35 metros de profundidade, sugere a adoção de estacas tipo hélice contínua. Ou seja, a estaca hélice contínua está no conceito de estacas flutuantes. A sua resistência ela trabalha preferencialmente com atrito lateral. Então, ela não exige tanto condição de resistência de ponta, né? Então, você tendo uma certa segurança do distância da ponta das estacas para o início da faixa da interface, você usaria nessa situação, nessas condições, então, de profundidade, as estacas hélice contínua. AD maior que 40 metros e com presença de vazios até 35 metros. Sugere a adoção de estacas metálicas apoiadas no topo do maciço rochoso e tratamento dos vazios com injeções de calda de cimento similar. Então, numa condição da detecção de vazios cársticos aqui nessa zona de interface, nessas condições de profundidade, bom, essa tela vai ficar aí com vocês, depois vocês podem analisar os detalhes aí das profundidades. Eu chamo a atenção de que isso aqui foi construído empiricamente em cima das várias experiências que eu tive com pesquisa e tratamento de feições cársticas em Cajamar. Isso é válido, pelo menos, como uma primeira aproximação. Quando a D maior que 40 metros, sugere a existência ou não de feições cársticas, sugere a adoção de estacas metálicas apoiadas no topo rochoso. Quando BC, não quando, a BC seria uma faixa de segurança de 5, 6 metros, definindo a profundidade limite para posicionamento da base das estacas tipo hélice contínua. Aquilo que eu falei para vocês. Quer dizer, numa certa situação, uma disposição geométrica dessas feições, as estacas hélices podem ser adotadas quando não são detectados vazios, mas numa distância segura do início dessa zona de interface. Essa seria essa distância aqui, BC, da ordem de 5, 6 metros de profundidade. Quando AD menor que 40 metros, sugere a necessidade de tratamento da zona de interface por injeções de calda de cimento similar. Isso nós já tínhamos visto. Aqui é bom chamar a atenção para o seguinte: essas injeções de calda de cimento, elas não têm a função de gerar um novo maciço totalmente consolidado geotecnicamente, como se você trabalhasse um maciço granítico sem nenhum problema de feições cársticas. Ela tem, sim, a principal finalidade de interromper a evolução de fenômenos hidráulicos existentes ao longo das cavidades kársticas e de interromper a
possível evolução dessas cavidades em direção à superfície. Então, vamos ver aqui. A injeção de calda de cimento, eu vou fazer questão de ler isso daqui com vocês, porque eu acho muito importante esse entendimento do papel das injeções de calda de cimento. A injeção de calda de cimento tem como objetivo essencial a obturação de vazios, visando a interrupção do processo de evolução e sua migração em direção à superfície do terreno, ou para os entornos dos elementos de uma fundação. Não se tratando, pois, de um expediente de consolidação geotécnica clássica da zona de interface solo e rocha. Até porque vocês imaginam uma injeção de calda de cimento sendo dada num bolsão vazio preenchido de lama ou de água, né? Quer dizer, você trabalha com a possibilidade da injeção e expulsando esse material, mas, na verdade, vai ficar uma mistura desses materiais que você não pode dar por consolidada, totalmente como se você estivesse executando ali um bolsão de concreto. Isso nunca vai acontecer em vazios preenchidos por água ou por lama. As pressões de injeções de calda de cimento nos vazios devem ser apenas suficientes para que se tenham como preenchidas as cavidades. Sempre será mais indicado trabalhar com uma malha mais densa de furos de injeção de baixa pressão do que com poucos furos de alta pressão. Eu trabalhei com o seguinte esquema em Cajamar. Deixa eu citar aqui. Recomenda-se a utilização de... Esse aqui foi o esquema que eu determinei e trabalhei em Cajamar e com o qual nós tivemos sucesso. Recomenda-se a utilização de pressões máximas de injeções em torno de 5 kg por centímetro quadrado, estabelecendo-se como critério do seu término a observação da não tomada de calda por 10 minutos consecutivos a uma pressão estabilizada de 5 kg por centímetro quadrado. Quando você começa uma injeção, você não tem resistência nenhuma. A pressão de resistência é zero, e lá vai enchendo. Né? E, aliás, a primeira injeção que eu fiz em Cajamar foi um momento assim, de extrema ansiedade, né? Porque muitos não acreditavam que nós íamos conseguir encher a cavidade, que a cavidade era intercomunicada, que aquilo não... Então, quando deu o primeiro sinal de resistência, foi uma festa, né? E aí nós estabelecemos essa condição, porque pressões maiores poderiam desestruturar a rede de vazios. Nós não estávamos querendo a intercomunicação entre vazios. Isso não era algo que poderia, que nos recomendava um sucesso para o empreendimento. Nós queríamos consolidar aquele vazio, apenas aquele vazio que estava sendo injetado. Então, tomamos muito cuidado em limitar a pressão de injeção. Dentro do mesmo raciocínio, deve-se optar por caldas grossas, de baixa fluidez, com traço recomendado de 5 litros de água para 1 quilo de cimento, e adoção de intervalos de tempo controlados em diversos estágios de injeção. Eu acho que esse daqui ainda é um campo aberto de estudo. Eu quis muito fazer uma experiência de injeção de solo-cimento, de uma calda de solo-cimento, porque eu percebia que as caldas mais fluidas, elas tinham a possibilidade de migrar através do solo, penetrar pequenas fissuras que não nos interessavam. Então, como o que nos interessava era encher aquele vazio que estava sendo tratado, eu imagino que nós podemos evoluir para a injeção de caldas mais grossas, ou até caldas de não cimento, de polímeros, alguma coisa que possa apenas encher aquele vazio, cumprindo o objetivo de interromper
a sua evolução e seu acesso pela dinâmica das águas, pela hidráulica subterrânea. Sob essas especificações, tem-se empiricamente observado uma ordem de grandeza de 20 metros cúbicos de calda de cimento como volume médio injetado por furo, em malha de espaçamento médio de 5 metros. Então, em média, por furo, nós injetamos 20 metros cúbicos de cimento, que é um volume que foi o volume médio necessário para o preenchimento do vazio que estava sendo tratado. Isso aqui é um boletim de injeção típico, né? Aqui a camada de solo, de cobertura, e aqui perto de 30 metros, aqui de 31 a 32, um vazio que nós vimos injetado, e em 32,50 começava a rocha calcária, um maciço calcário sem vazios, né? No vazio, a perda de água total, aqui que foi com 31,80 metros, nós temos perda de água total no vazio. No solo, não injetamos. No vazio, começamos a injetar. Volume injetados, 7.872 metros cúbicos. Litros, desculpe, 7.872 litros. Depois, nessa outra profundidade, 6.396 litros. Nessa outra profundidade, quase 3.000 litros. E quando injetamos nos primeiros metros do maciço, não tomou caldo, evidenciando que o maciço em si não tem vazio. Na região de Cajamar, não tem vazios cársticos. As experiências internacionais indicam que quando os vazios estão no maciço rochoso, a possibilidade de sucesso com injeções de calda de cimento diminui muito, porque esses vazios no maciço rochoso estão todos interconectados. Então, você injeta grandes volumes de calda para conseguir uma insegura obturação desses vazios do maciço calcário. Isso aqui são processos de cravação de estacas metálicas num terreno que era um verdadeiro queijo suíço, que nós estudamos e tratamos com injeções de calda de cimento em Cajamar, que ia ser construído um grande shopping center. Está aí um empreendimento em Polvilho, que também foi palco de uma grande campanha de injeções de calda de cimento. Essa é a bomba pneumática típica para injeção de calda de cimento, com um misturador de cimento acoplado. Aqui em cima, aqui é o misturador e aqui é a bomba. Aqui um ponto de injeção, já com um sistema de bomba e misturador instalados e com registro de resistência possível, resistência encontrada durante a injeção. Bom, nós vamos terminando aqui por essa exposição. Eu, mais uma vez, agradeço muito essa possibilidade de termos conversado sobre os fenômenos cársticos, aí, especialmente da região de Cajamar. Como eu falei, a engenharia brasileira vai mais comumente se enfrentar problemas dessa natureza, na medida que esses fenômenos fiquem mais conhecidos e na medida da expansão da ocupação dos terrenos no território nacional. Chamar a atenção também para a importância fundamental, primeiro passo, em qualquer situação onde haja desconfiança da possibilidade de existência de vazios subterrâneos, a elaboração do modelo geológico. É um modelo geológico que vai lhe permitir programar todas as fases seguintes que podem chegar até
a injeções de calda de cimento ou outras soluções de engenharia que você adote para conseguir, com sucesso, a instalação do empreendimento desejado. Eu gostaria de me colocar pessoalmente à disposição dos colegas que assistiram aí à apresentação para discussão de problemas e retirada de dúvidas. Mais uma vez, muito obrigado ao pessoal responsável pela apresentação. Agradeço a deferência e a oportunidade dessa conversa técnica. Muito obrigado, até logo.